Oi gente, tudo bem? Eu sou Glaucia do canal Estante Indiscreta e nesse vídeo eu começo o meu projeto 100 livros da literatura para o cinema. O vídeo onde eu explico sobre esse projeto está linkado aqui embaixo, mas mais ou menos é a leitura deste livro aqui, que traz 100 filmes que foram adaptados de grandes obras literárias. Então, na medida do possível, eu vou tentar fazer a leitura do livro e depois assistir ao filme. Esse livro aqui ele foi organizado, apresentado por Henri Mitterrand. Esse francês, ele é professor de literatura especializado na obra de Émile Zola, cuja obra eu estou lendo também, né? Então eu comecei o ano passado em novembro, vou ler toda a saga dos Rougon-Macquart. E assim, talvez seja por isso que esse livro aqui ele traz bastante tanto livros franceses adaptados para o cinema francês, né? Então eu vou gostar muito porque literatura francesa é uma das minhas paixões, né? Tem alguns Balzacs aqui, tem Zola, então muita coisa legal, né? Então eu comecei o projeto em janeiro. O primeiro livro que está aqui é o 2001, Uma Odisseia no Espaço. Então, como eu já havia lido o livro para o fórum, eu só assisti ao filme que eu ainda não tinha assistido. Esse livro aqui, então, um especialista em cinema, ele começa a falar sobre as dificuldades de uma adaptação, explica mais ou menos como ocorre uma adaptação. Eu achei a linguagem um tanto quanto técnica, então eu tive um pouco de dificuldade para entender algumas coisas, né, por ser leiga no assunto. Mas é interessante para eu parar de criticar um pouco essa coisa de achar que o filme tem que ser exatamente ao livro, né? Uma das coisas que ele justamente fala aqui é a dificuldade na hora de que às vezes a pessoa que está adaptando, o diretor ele tem que fazer algumas escolhas, né? E uma das principais é o que ele deve respeitar mais, se é o espírito do livro ou o espírito do filme. Bom, então, em janeiro, como eu falei, eu tinha lido aqui, eu tinha visto o 2001, Odisseia no Espaço, né? Esse livro aqui, então é bem curtinho, tá? É uma página e meia. Ele começa fazendo uma sinopse do livro, do filme, e depois ele tem a ficha técnica, né? Aí ele vai falar como ocorreu algumas curiosidades, de como ocorreu o processo de adaptação, né? O livro, o filme, ele é de 1968, do Kubrick, e ele foi baseado num conto, numa novela do Arthur C. Clarke, publicada em 1951. O Kubrick ele quis fazer um filme de ficção científica que teria sido o primeiro filme de ficção científica voltado para o público adulto. O fato é que era apenas uma novela e ele sugeriu que o autor desenvolvesse, que aquela novela teria potencial para se transformar numa coisa maior, né, num romance. Então ele sugeriu que o autor desenvolvesse essa novela num romance. Então o livro e o roteiro e o livro eles foram escritos mais ou menos simultaneamente, né, um interferindo aí com o outro, mas sem estresse, né? Mas talvez seja por isso que eu achei tão bem adaptado, tá? Eu acho que praticamente a gente não encontrei diferença entre filme e livro. Eu particularmente, eu acredito que se eu tivesse apenas assistido ao filme, eu teria tido um pouco de dificuldade para compreender algumas coisas que ficam que são melhor explicadas ali no livro, principalmente no começo. Mas o final de ambos é bastante aberto, né? Então é um final assim que dá margem para reflexão, tanto quanto filosófico. E a música aqui no filme, ele é praticamente um personagem. Eu estava esperando que o filme fosse ser extremamente monótono, parado, muita gente já tinha me avisado, então talvez por eu já ter assistido com essa expectativa, eu acabei não achando tão chato, tão monótono assim. Então eu gostei dos efeitos, eu acredito que esse filme ali, pra época, em termos de efeitos visuais ali, da tecnologia que se dispunha, ele deve ter sido bastante inovador pra época, né? Então eu até gostei do filme. Bom, e depois, em fevereiro, o livro da vez foi A Leste do Éden, do John Steinbeck, né?
Esse livro eu peguei da biblioteca, ele é bem extenso, ele tem 640 páginas, mas ele é muito rápido de ler, tá? Bom, eu já havia lido do Eisenbeck, o Ratos e Homens, tem vídeo linkado aqui embaixo, eu já tinha gostado, mas eu acho que comparado a esse aqui, o Ratos e Homens, ele fica bem... Esse aqui supera muito, né? Muito grandioso mesmo esse livro. O Eisenbeck, ele é um escritor norte-americano, ele viveu 66 anos entre 1968 e 1902, nasceu ali na região de Salinas, nasceu e viveu ali na região de Salinas, oeste dos Estados Unidos, que é onde se passa a maior parte ali de suas obras, né? E não é diferente aqui do A Leste de Eden. Bom, esse livro, ele foi publicado em 1952 e ele é uma espécie de saga familiar. A ação, ela se estende, ele passa por duas guerras, né, desde a Guerra da Secessão até a Primeira Guerra Mundial e passando por 3 gerações. Tem duas famílias centrais ali na história, que é a família Hamilton e a família Trask, sendo a família Trask os protagonistas da história, né? E assim, sempre nas obras do Eisenbeck existe alguma referência a histórias bíblicas. No caso desse aqui, e também em Ratos e Homens, a referência clara é a história de Caim e Abel, tá? Não estou querendo dizer com isso que vai acontecer exatamente a mesma coisa, o final vai ser daquele jeito, mas a gente tem em 2 gerações 2 irmãos ali e há esse reflexo ali da história de Caim e Abel, né, pela rivalidade ali, pela disputa entre esses 2 irmãos. O fato é que é até difícil falar desse livro porque a história é tão grandiosa e principalmente os seus personagens eu amei. A família Hamilton tem um dos personagens que é o chefe dessa família, uma família extremamente numerosa, eles têm quase 10 filhos. E o Samuel Hamilton, que é o patriarca dessa família, ele se tornou um dos meus personagens preferidos, né? No livro ele é meio que uma espécie de piada, porque ele tem um rancho ali que não tem água, né? E ele é especialista em achar água, mas o próprio sítio dele, o próprio rancho dele vive à míngua ali, não consegue evoluir porque não tem água. Mas esse personagem, ele é de um otimismo tão grande e ele acaba sendo ali naquela população, todo mundo pede conselho pra ele porque ele é extremamente brincalhão, ele faz piada de tudo, ele não se deixa bater por nada, né? E a família dele é muito maravilhosa, assim, é aquela família extremamente unida, muito boa mesmo, muito legal mesmo esse personagem. Outro personagem assim que entrou pra minha galeria de personagens inesquecíveis é o chinês Li. Ele é cozinheiro da família Trask e acaba sendo o grande apoio dessa família, né? Sem ele ali aquela família teria afundado muito antes. E do lado dos vilões a gente tem a Catherine ou Kate, que eu acho que foi a personagem mais diabólica criada da literatura, tá? Eu duvido que haja alguma personagem na literatura que tenha sido como ela. A mulher é simplesmente diabólica, dá medo dela, acho que tem mais medo da Kate do que de qualquer vilão ali da obra do Stephen King. Então é realmente uma história muito grandiosa, eu acho que vale a pena esse livro aqui, eu amei, um dos meus livros preferidos foi até agora, estamos em fevereiro, mas a melhor leitura que eu realizei esse ano, uma das melhores da vida. E a gente tem o filme, que foi, não vou tirar, o filme ele é de 1955, recebeu o título em português aqui no Brasil de Vidas Amargas, e ele traz como protagonista o James Dean vivendo o protagonista. O fato é que esse filme aqui, eu acredito que eu teria gostado muito mais dele se eu não tivesse assistido logo após ter lido isso aqui. Então eu até aconselho, quem quiser assistir ao filme primeiro, não tem problema nenhum, porque não vai se deparar com spoiler. A história que tem aqui no livro, você não consegue reconhecer o livro assistindo ao filme. É completamente diferente, acho que o que tem em comum são apenas o nome de alguns personagens.
vários personagens foram suprimidos, que nem o Samuel Hamilton e o chinês Lee não estão presentes aqui. A Kate é apenas uma sombra do que ela é no livro, né? Você nem fica sabendo todas as maldades que essa personagem cometeu. E é tudo diferente, tá? O final é diferente, então dá pra assistir tranquilo. Eu até aconselho assistir primeiro ao filme, porque senão você não vai ver tanta graça assim, tá? Bom, então é considerado uma livre adaptação. O livro, ele é dividido em 4 partes e aqui no filme ele só foi adaptado a 4ª e última parte do filme, né? Então ele começa ali da terceira geração, que é dos irmãos gêmeos Cal e Aaron, que aqui no filme não são gêmeos, né? O diretor é o Elia Kazan. Ele era amigo do Steinbeck e ele pediu pro Steinbeck participar da adaptação ali do roteiro, mas na época ele estava envolvido com alguns compromissos, então não foi possível. Então assim, é um filme bom, mas nem se compara com a grandiosidade desse livro aqui, tá? Eu achei assim, inclusive o personagem, o James Dean aqui, ele faz um papel muito parecido com o papel que ele faz em Juventude Transviada, que eu tenho aqui nessa coleção. O filme Juventude Transviada, ele vai falar de vários jovens, né, vários adolescentes que sofreram assim privação afetiva por parte dos pais e as consequências que isso vai trazer para suas vidas, né? Então achei muito parecido assim a atuação que ele teve nos 2 filmes. E o filme aqui, o Vidas Amargas, ele é bem diferente porque ele vai se focar ali na disputa desses 2 irmãos, tanto pela atenção do pai deles, quanto pelo amor da Abra, que é uma personagem também que aparece no livro, mas não há realmente esse enfoque no livro, tá? Então é isso, eu tô gostando muito de fazer esse projeto. Eu acho que eu vou me deparar com grandes livros ali, grandes filmes, e parei com essa mania de querer comparar, apesar de que eu acabei de fazer isso, mas eu tô só querendo dizer que a gente tem que encarar livro e filme como 2 formas de expressão de arte muito diferentes, que não tem como ser exatamente a mesma coisa, né? Então é isso, espero que tenham gostado. Deixem aí nos comentários que conhecem do Steinbeck, do Arthur C. Clarke, se gostam desses filmes, livros. Para março eu vou ler o livro do Emmanuel Carrère, O Adversário, que foi adaptado, recebeu o nome aqui no Brasil do filme, esse mesmo título, né? Então é isso, até a próxima.